A mágica real da geografia está no sentido de maravilhar-se com o mundo humano, a alegria de ver e refletir sobre o mosaico ricamente variado da vida humana e de compreender a elegância de suas expressões na paisagem humana. A geografia está inserida em nós, desde as paisagens de nossas infâncias, dentro e fora de nossas casas, sendo rurais ou urbanas. O jeito como estes espaços são construídos e os atores que compõem este cenário influenciam na nossa formação sociocultural. Desta forma, cabe a nós dizer que a criança é um ser geográfico que cria dentro do espaço destinado a ela sua infância e delimita seu território. O espaço geográfico é aquele que foi modificado pelo homem ao longo de sua história, que contém um passado histórico e foi modificado pela organização social, técnica e econômica daqueles que o habitam. Paisagem é uma porção do espaço, produto da nossa percepção. Território se forma através das relações de poder. É uma área de domínio de uma comunidade ou estado. Mas por onde andam nossas crianças? Falaremos agora sobre as paisagens visíveis em Juiz de Fora, que atendem a criança, suas composições e estruturas espaciais. Se fôssemos apenas cartografar estes espaços destinados à criança, sem contar a escola em que ela estuda, Juiz de Fora teria mais ou menos este desenho em áreas externas urbanas. Mais de 130 praças, 4 grandes parques públicos, campus da UFJF e 5 shoppings principais, sendo estes as principais áreas para o acesso e entretenimento das crianças. As áreas verdes de Juiz de Fora são insuficientes para o número de habitantes, segundo dados do IBGE. O número de parques abertos à visitação livre, sem presença de monitores escolares ou pesquisadores, se resumem a 4. São eles: Em visita a estes locais, constatamos que os mesmos possuem vastas áreas verdes, possuem gramados e alguns brinquedos tradicionais, como balanços e gangorras. Em tais visitas nestes lugares, percebemos que não é possível encontrar crianças brincando sem a supervisão de adultos. Uma possível razão para isso é a localização de tais espaços. Os parques estão normalmente localizados em meio a avenidas movimentadas, com rotatórias, trânsito intenso, falta de sinalização
e até mesmo deficientes de calçadas e ou pavimento. Outro fator que vale ressaltar é a falta de segurança dentro e fora dos parques, o que impede que as crianças brinquem sozinhas. As praças se encontram presentes na maioria dos bairros da cidade. Seu desenho muitas vezes está ligado à extensão de uma igreja, escola ou centro da vila ou do bairro. Em muitas praças atuais, a criança se vê obrigada a dividir o espaço com vários outros atores. Muito embora a paisagem aparente ter uma unidade social, frequentemente nestes lugares a criança poderá se deparar com subculturas dentro de um grupo dominante. Neste sentido, ela cria um lugar dentro do espaço e delimita seu território. Em vários locais, percebemos que não existem espaços físicos construídos e elaborados para as crianças, e isso se mostra de forma mais acentuada nas periferias, lugar onde algumas crianças ainda brincam na rua. Devido à falta de ambientes adequados, as crianças driblam o trânsito e vão incorporando desde muito pequenas que a diversão deve ser supervisionada, pois lugar de criança não é na rua. Ainda que a rua não seja feita para a criança, em todos os lugares em que ela atua, sejam eles apropriados ou não, as crianças intervêm e tentam controlar as forças que modelam e remodelam o nosso mundo. Shopping não é um espaço construído unicamente para crianças. Ele é um grande centro de consumo de ideologias, valores e paradigmas socioculturais de lazer. A ideia do shopping é recriar a cidade dentro deste ambiente e, apesar de ser o sonho de muitas crianças, também é um lugar que apresenta fortes indícios de segregação econômica e social. Neste local existem normas de conduta rígidas e expressas que estão nas formas de se vestir e agir. Neste sentido, a criança negocia sua infância com um mundo criado pelo adulto. Ela se apropria e domina os espaços e lugares, criando uma paisagem e delimitando seu território. Percebemos que as crianças não participam do planejamento dos lugares construídos para elas. O que ocorre é que depois, quando esses espaços são ocupados, a criança acaba imprimindo nessas localidades a sua marca. A criança de posse desse local imprime na paisagem um contexto cultural com muitas dimensões e de muitas leituras possíveis. De posse desses locais, elas produzem um contexto de valores e códigos de conduta, tão sólidos que, apesar de não haver placas que indicam o comportamento adequado, a criança ainda assim internaliza os códigos e os passa para as outras através da cultura local. Cada espaço passa a ter uma estrutura de ordem e poder. A criança imprime seus traços aos sítios onde ela vive. Assim, ela humaniza a paisagem.